A mente humana é o terreno mais poderoso que existe, e a oração certa age como adubo. Existe uma oração que não é um truque, nem uma fórmula rápida. É uma prática íntima, discreta, quase secreta, porque exige entrega, presença e coragem para olhar as raízes daquilo que acredita. Hoje eu quero te guiar por essa oração. Uma prática de alinhamento entre sua mente e Deus, que prepara você para receber a provisão que Deus tem reservado. Provisão que pode se manifestar em dinheiro, em relacionamentos mais saudáveis, em oportunidades ou em paz profunda. Quero mostrar por que isso funciona e, sobretudo, quero te conduzir até a porta onde essa experiência começa a acontecer. Antes de seguir, faço uma pergunta direta. Você acredita que merece prosperar? Responda com honestidade. Muitos crentes oram, jejuam, pedem com fé, mas carregam dentro da cabeça mensagens que bloqueiam a colheita. Mensagens plantadas na infância, repetidas pela família, pela sociedade, pela própria voz interior. Mensagens que dizem, não é para mim. Dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é mau. Essas sementes crescem e ocupam o terreno onde Deus quer plantar bênçãos. A oração que vou te ensinar não é mágica. É um caminho de intimidade que reorienta o seu interior, que limpa o solo e cultiva novas crenças. Crenças que estão em sintonia com a palavra e com a natureza do nosso Deus, que é provedor e justo. Paulo nos lembra de forma direta e transformadora que somos chamados a uma renovação profunda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa não é uma sugestão teórica, é um chamado prático. Se a sua mente continua a repetir antigos padrões, a sua vida continuará a produzir os mesmos frutos. Renovar a mente não é apenas pensamento positivo, é um processo espiritual em que você permite que Deus reescreva seus alicerces internos, e isso passa pela oração, pela presença e pela ação. Se essa mensagem está falando com você, fica comigo até o final e inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos em práticas como esta. Agora respire comigo apenas no pensamento. Imagine a sua mente como um campo. Em alguns lugares o solo está pedregoso, em outros há ervas daninhas que tomaram conta. Em alguns trechos o terreno é fértil e já produz frutos. Algumas sementes vieram de fora, comentários na escola, conversas na mesa de casa, cartas que você escreveu a si mesmo quando acreditava não ser suficiente. É nesse conjunto de histórias internas que a oração precisa operar. Sem limpar, sem olhar, sem transformar o solo, não há como plantar a semente certa e esperar colheita abundante. Vamos identificar algumas crenças que costumam se esconder sob a superfície, sem julgamento, apenas nomeando para poder libertar. Talvez você reconheça algumas delas. Dinheiro separa as pessoas. Não nasci para prosperar. Pedir é sinal de fraqueza. Não posso desfrutar sem culpa. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, tornaram-se atalhos neurais, reações automáticas que moldam decisões, afastam oportunidades e eternizam pequenas privações. Elas são reais. Elas fizeram sentido como proteção em determinado momento. Mas se você deseja ver a vida mudar, é necessário tratar essas crenças como o que são. Mensagens que podem ser transformadas. Quando eu falo de prosperidade, falo de um conceito amplo. Prosperidade não é só conta bancária recheada. É uma vida de integridade, recursos que permitem viver com dignidade, o tempo para estar com quem ama, a capacidade de servir e abençoar outros, paz interior e liberdade para cumprir o propósito que Deus plantou em você. Deus é soberano sobre o seu sustento, e a nossa responsabilidade é responder com fé e ação. Não prometo que tudo será fácil. Prometo que esse caminho muda o terreno dentro de você e abre portas alinhadas com o caráter de Deus. Agora imagine isso. Um homem ou uma mulher que sempre ouviu que não adianta tentar. Ele ou ela se encontra repetindo o mesmo padrão. Quando surge uma oportunidade, uma mensagem interna sussurra, isso não é para você, e a pessoa se retira. A mesma oportunidade bate à porta, mas a reação automática é perceber risco onde pode haver crescimento.
Não é falta de fé isolada. É um sistema de crenças que age como filtro. Identificar o filtro é o primeiro passo para mudá-lo. E é aí que a oração intervém como laboratório espiritual. Não para manipular Deus, mas para alinhar a sua mente ao que Deus pensa sobre você e sobre os recursos que Ele confia. Vamos fazer uma pausa para entender como a mudança acontece. Há 3 movimentos que se repetem sempre que vemos mudança verdadeira: reconhecimento, renovação e prática. Primeiro, reconhecemos. Nomeamos o que está no terreno. Depois, renovamos. Permitimos que Deus mude nossa percepção, nossa forma de interpretar as coisas. Por fim, praticamos. Mudamos hábitos e atitudes, repetimos declarações de fé, assumimos comportamentos novos que confirmem a nova crença. A oração que vou te conduzir contempla esses 3 passos. Ela começa com reconhecimento, confissão das crenças. Segue para a renovação, pedido e recebimento da visão de Deus sobre sua vida. E termina, em sua forma plena, com prática, quando você sai daquele momento espiritual e começa a agir diferente. Antes de entrarmos na oração, preciso te preparar para esta experiência. O que vou propor é simples, mas precisa ser feito com atenção. Encontre um lugar onde possa ficar em silêncio por pelo menos 20 minutos. Sente-se ou deite-se em posição confortável. Aumente a sensação de presença. Coloque uma das mãos no peito, sobre o centro do coração, e sinta o calor da sua própria pele. Essa é uma âncora corporal para lembrar que você está presente. Respire com intenção. Inspire, contando mentalmente até 4. Segure por 2 e solte em 4. Faça isso algumas vezes, até sentir que a mente desacelera. Não estamos fazendo uma prática psicológica desvinculada de Deus. Estamos convidando o Espírito Santo a trabalhar no seu íntimo. Quando você respira com intenção e toca o peito, está dizendo ao seu corpo e à sua alma: estou aqui. Eu quero ouvir. Esses gestos simples rompem a corrida do dia a dia e abrem espaço para o encontro. Lembre-se, esta oração é uma conversa. Não vai exigir performance. Se pensamentos vierem, observe-os sem culpa e traga a atenção gentilmente de volta à respiração. Para quem gosta de imagem, imagine que ao fechar os olhos você está diante de um campo ao amanhecer. A neblina ainda paira, mas os primeiros raios de sol começam a aquecer a terra. Você vê as raízes antigas, as marcas das tempestades, os recortes onde a vida não vingou. Não há vergonha nisso. Há realidade. Deus caminha com você à beira desse campo e não chega com condenação, mas com uma enxada nas mãos e um olhar de quem vê potencial. Ele conhece cada pedra, cada erva daninha, e também enxerga o que pode florescer. É dessa presença que precisamos, de uma intimidade que permite trabalhar a terra juntos. Deixe que eu te traga agora para um diagnóstico honesto, com voz de amigo. Quais são as histórias que você ainda conta sobre dinheiro? Liste mentalmente, sem pressa. Podem surgir frases como: meu pai vivia no sufoco, nunca tivemos o suficiente, não é para pessoas como eu. Ter consciência dessas vozes é libertador. Cada uma delas tem impacto nas pequenas decisões. Aceitar ou recusar uma proposta, investir numa habilidade, dizer sim a uma oportunidade que exige coragem. Sem essa consciência, a oração pode até trazer paz momentânea, mas a prática não muda o curso, porque o piloto automático continua no comando. A oração que te proponho hoje trabalha em camadas. Há uma camada de confissão, não de culpa destrutiva, mas de honestidade com Deus. Existe a camada da visualização, onde você permite que Deus traga uma imagem de quem você pode ser alinhado a Ele. E há a camada das declarações, palavras que você mesmo fala em primeira pessoa, para ir reescrevendo os caminhos internos. Essas palavras não são feitiços, são ferramentas de renascimento emocional e espiritual. Quando você declara algo de dentro de um encontro com Deus, você está participando conscientemente daquilo que Ele já começou a fazer. Antes de entrar na oração propriamente dita, quero aprofundar um pouco a base bíblica e teológica disso, de modo que você saiba
que não estou te oferecendo uma técnica secular revestida de palavras cristãs. Paulo, em Romanos, fala sobre a mente. Não apenas mudar comportamentos exteriores, mas transformar o modo como pensamos. Isso é central. A mente renovada percebe oportunidades onde antes havia medo. Ela interpreta recursos como bênçãos para administrar, não como armadilhas para pecar. A Bíblia trata dinheiro como um teste de caráter e uma ferramenta para serviço. Deus nunca promete que todos serão ricos no sentido material, mas promete ser o provedor fiel e dar recursos segundo sua sabedoria. Alinhar sua mente com Deus é, portanto, aprender a ver e usar recursos de forma que honre a Ele e abençoe os outros. Vamos então aos preparativos finais para o encontro. Respire mais fundo agora, sentindo a mão sobre o peito. Permita-se acalmar. Visualize as raízes velhas sendo iluminadas por uma luz suave. Não corra. Permita que cada memória surja e passe como nuvem. Se houver dor ou rejeição, ofereça-a a Deus. Senhor, eu trago isso para ti. Não é necessário detalhar tudo. A simplicidade de oferecer algo já abre espaço para o trabalho divino. Neste momento, quero que aceite uma verdade. A palavra secreta do título não implica exclusividade mística. Ela descreve algo íntimo, uma prática de profundidade que a maioria negligencia por pressa ou vergonha. Alinhar a mente com Deus é secreto no sentido de que acontece no âmago do coração, longe de exibição. Não se trata de esconder-se por medo, mas de entrar num espaço privado de honestidade com o Senhor, onde Ele pode curar e instruir sem distrações. Senti-lo aqui. Você está prestes a entrar numa oração que vai tocar camadas. Parte da eficácia está no ritmo e na repetição. Por isso, durante a oração, vou conduzir você por 3 ciclos: reconhecer, receber e declarar. No primeiro ciclo, iremos reconhecer crenças e trazer à luz aquilo que precisa ser mudado. No segundo, iremos pedir ao Senhor que renove a sua mente e permita visão nova sobre recursos e propósito. No terceiro, você falará em voz alta declarações que confirmam essa nova visão e que começam a pavimentar novos caminhos neurais. É importante que, ao falar as declarações, você as diga olhando para Deus, não como um comando, mas como um ato de fé. Diga, eu escolho acreditar, em vez de, Deus, faça X agora. A diferença é sutil, mas profunda. A primeira coloca você como um sujeito responsável na aliança com Deus. A segunda pode soar como tentativa de forçar uma resposta. Estamos aqui para cooperar com Deus, não para tentar controlá-lo. Agora vou começar a conduzir a oração. Você está pronto? Sinta a mão sobre o peito, a respiração mais lenta, a presença. Se surgir dúvida, não se culpe. Apenas volte a respirar e recomece. Lembre-se, esta é uma conversa honesta com o Senhor. Quando eu falar, ouça. Quando eu fizer uma sugestão para que você repita algo em voz alta, permita-se dizer. Se por qualquer motivo você não puder falar alto, sussurre ou apenas pense. O importante é a intenção do coração. Senhor, eu me coloco diante de ti. Sei que tu vês o que há no meu íntimo. Peço que a tua luz alcance as raízes das crenças que me limitam. Não quero esconder nada. Quero que se transforme o que precisa ser transformado. Livra-me das vozes que me disseram que eu não mereço, que eu não sou capaz, que a provisão é sempre escassa. Abre os olhos do meu coração para a verdade de que tu és o Deus que supre e que confias recursos ao teu povo para que sirva. Dá-me coragem para ver, humildade para confessar e disciplina para agir. Senhor, eu reconheço que muitas coisas foram plantadas em mim sem que eu escolhesse. Perdoa-me pelas vezes em que deixei que essas mensagens guiassem minhas decisões. Eu entrego agora cada uma delas ao teu cuidado. As palavras que ouvi, as feridas que carreguei, as economias que perdi por medo, as ofertas que deixei de fazer por desconfiança. Toma isso, Senhor. Quero que a tua verdade substitua cada mentira. Enquanto falamos, permita que a luz divina toque a paisagem do nosso campo interior.
Imagine uma luz morna entrando pela parte superior da cabeça, descendo como um rio até o peito, até a mão que pousa sobre o coração. Essa luz não é uma fantasia, é a presença do Espírito que traz clareza. Sinta-a varrendo as ervas daninhas, aquecendo o solo frio. Ela não destrói de forma violenta, ela converte, transforma, limpa. Permita essa sensação de aquecimento. Permita que surjam imagens de portas que se abrem, de oportunidades que antes você não enxergava. Não force nada, apenas perceba e acolha. Agora, ainda em oração, eu convido você a verbalizar uma confissão breve e verdadeira. Diga, em voz alta se puder, ou interiormente, algo que represente uma crença que você quer soltar. Pode ser: Senhor, eu confesso que acredito que não mereço prosperar. Ou Senhor, eu confesso que temo que o dinheiro me transforme. Fale com simplicidade. Nomear é libertar. Quando você diz, a coisa deixa de ter poder oculto sobre você. Depois de nomear, espere um momento interior e entregue ao Senhor. Não precisa decidir aqui e agora o que será substituído. Só entregue. Sinta as lágrimas, se vierem. Sinta o alívio. Isso é espiritualidade prática. Honestidade, rendição, receber. À medida que você solta, algo em você respira mais livremente. É assim que o terreno começa a mudar. Permaneça nessa sensação por alguns instantes. Se pensamentos vierem tentando te julgar por ter acreditado nisso por tanto tempo, suponha que eles são também sementes que podem ser retiradas. Não lute com os pensamentos, observe-os e volte sua atenção para a presença. O que estamos fazendo aqui é real, é um trabalho de campo. Deus honra quem se apresenta com humildade e constância. Agora quero levar você a uma visualização. Imagine-se daqui a um ano. Não é uma fantasia vazia, é um exercício de fé. Como é a sua vida? Quem está ao seu lado? Como é o seu trabalho ou atuação? Que tipos de portas se abriram? Visualize detalhes sensoriais. A sensação de paz ao olhar para o extrato bancário, a conversa tranquila com alguém a quem você ajuda, o sabor de um café tranquilo numa manhã em que você não corre. Não há necessidade de grandes cenas cinematográficas. Pequenas imagens de estabilidade e serviço já são suficientes para começarmos a reconfigurar o entendimento interior do que prosperidade significa. Enquanto você visualiza, perceba o corpo. Há uma leveza, um calor, uma confiança no peito. Receba essas sensações como presentes da presença de Deus. Elas não substituem a missão, elas a sustentam. Deixe que essa experiência interior firme uma nova pista no seu ser. Uma pista que poderá ser acessada sempre que você duvidar. No espaço entre essa visualização e a declaração que se seguirá, quero que você perceba a transição que acontece. O reconhecimento abre espaço para receber. O receber cria coragem para declarar. As declarações não vão forçar Deus. Elas te colocam na direção daquilo que Ele quer fazer em você e por meio de você. Por isso, quando voltarmos à voz, você se sentirá diferente, mais leve, mais pronto para repetir e confirmar essas verdades. Sinta agora a sua mão no peito, como um selo de compromisso. Por mais que ainda exista medo, você está firmando uma intenção. Permitir que sua mente seja renovada. Isso é uma promessa a si mesmo e a Deus. E como toda promessa exige fidelidade, saiba que haverá dias difíceis, haverá resistência. Mas essa prática que você agora inicia é uma chave. Ela não garante um caminho sem pedras, mas garante que você caminhará com Deus e com uma mente cada vez mais cuidada. Neste ponto, vou te pedir que prepare o coração para passar do reconhecimento para o pedido direto. Em seguida, começaremos uma série de declarações, pequenas em primeira pessoa, que vão começar a redesenhar o seu mapa interno. Por enquanto, permaneça na presença, perceba a luz, a sensação no peito, a imagem daquele campo que começa a responder ao toque do sol. Sinta que algo está sendo plantado, mesmo que você não veja a muda ainda. A promessa é que a semente responde à cultura: água, luz, cuidado e tempo.
cuidado e, antes de entrarmos nas declarações, quero reafirmar algo importante. Prosperidade, quando acontece, deve ser usada para abençoar e servir. Pedimos a Deus não apenas pelo nosso conforto, mas para que sejamos canais. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para administrar, coragem para doar, generosidade para multiplicar bênçãos. A prosperidade bíblica é um caminho de responsabilidade. Não corremos atrás de riquezas como um fim em si mesmo, mas como um meio para cumprir o chamado que Deus confiou a nós. Segure essa visão, você prosperando para abençoar. Isso muda a intenção por trás de cada ato. Quando a intenção é serviço, o medo costuma diminuir. A generosidade corrige o egoísmo e demonstra que a provisão é para a edificação, não para engrandecer a carne. Ao alinhar sua mente com essa verdade, você se resguarda contra a ansiedade e contra um uso egoísta dos recursos. Sinta agora que a sua respiração se ajusta à intenção. Você está pronto para a próxima etapa. Pedir explicitamente a renovação e fazer declarações que vão começar a consolidar esse novo terreno. Quero que você mantenha a mão sobre o peito e, quando eu começar a conduzir as declarações, fale em voz audível. As primeiras serão confissões curta e simples. Depois faremos afirmações de reescrita. Repito, não são mandamentos a Deus, mas compromissos seus diante de Deus. Senhor, neste momento eu peço pela renovação de cada pensamento que não veio de ti. Renova-me, Pai. Mostra-me como ver a provisão com olhos de mordomia. Transforma o meu entendimento para que eu não tema a abundância quando ela vier. Dá-me discernimento para reconhecer oportunidades e sabedoria para escolher. Que o meu desejo por recursos seja orientado para o teu reino e para o bem comum. Enquanto as últimas palavras ecoam, segure essa conexão. Sinta que a luz agora penetra mais profundamente. Você respira com intenção e, gradualmente, se prepara para a etapa das declarações. É aqui que muitos têm medo de parecer presunçosos, mas lembre-se, declarar a verdade é um ato de fé. Quando você diz, eu escolho acreditar em voz alta diante de Deus, você se posiciona como coautor dessa renovação. E é neste ponto, exatamente quando a consciência e a presença se alinham, que eu vou pausar a condução mais direta para te dar espaço. Há algo sagrado nesse limiar entre reconhecimento e declaração. É onde a transformação começa a ter forma, mas ainda não foi plenamente articulada. Respire, mantenha a mão no peito, permita que a imagem do campo ao amanhecer se fixe. Sinta a expectativa no corpo, o tipo de expectativa que não é ansiedade, mas abertura. Você está no limiar de uma ordem nova de pensamento. Permaneça nesse silêncio interno por um momento e perceba a transição. A mudança começou, e quando você estiver pronto, vamos seguir adiante com as declarações que irão reescrever seu diálogo interno e estabelecer um novo padrão no seu terreno. Quando você estiver pronto, vamos seguir adiante com as declarações que irão reescrever seu diálogo interno e estabelecer um novo padrão no seu terreno. Senhor, eu venho agora com sinceridade. Peço que a tua presença continue a envolver este coração, que a tua luz penetre cada memória, cada crença escondida, cada automatismo que me afasta da colheita. Eu peço que a tua sabedoria molde as palavras que eu estou prestes a pronunciar, para que não sejam orgulho nem tentativa de manipular, mas um compromisso humilde de cooperação com o teu agir. Senhor, eu confesso diante de ti as vozes que me limitaram. Eu confesso que temia a abundância. Eu confesso que a dúvida falou mais alto que a esperança. Eu confesso que aceitei histórias que não eram minhas. Toma essas confissões, cura o que precisa ser curado e firma em mim uma nova maneira de pensar. Agora, eu declaro em tua presença e peço que o Espírito Santo confirme estas palavras no íntimo do meu ser. Eu escolho acreditar que mereço viver com dignidade e propósito. Eu escolho crer que a provisão vem do teu coração e pode me alcançar. Eu escolho ver recursos como ferramentas para servir e não como fins. Eu escolho administrar com sabedoria o que me colocas nas mãos. Eu escolho agradecer antes de ver, porque tu já és fiel.
Eu escolho aprender, crescer e investir em capacidades que me ajudem a cumprir o meu chamado. Eu escolho rejeitar a voz que diz, não é para mim, e abraçar a verdade de que sou teu filho, filha. Eu escolho usar o que recebo para abençoar outras vidas. Eu escolho perseverar, mesmo quando o caminho for lento. Eu escolho trocar a ansiedade por confiança ativa em ti. Eu escolho dar com alegria e plantar com fé, sabendo que tu multiplicas segundo a tua vontade. Eu escolho ver oportunidades onde antes via apenas risco. Eu escolho pedir conselho e caminhar em comunidade, porque não somos feitos para caminhar sozinhos. Eu escolho honrar-te em cada decisão financeira e em cada gesto de mordomia. Eu escolho guardar tempo para ouvir a tua voz antes de agir. Senhor, quando eu digo eu escolho, não é para exigir de ti uma resposta automática, é para me posicionar como alguém que quer alinhar seu coração ao teu. Que essas escolhas tomem raízes no meu pensamento e que a minha alma aprenda a acessar essa nova trilha sempre que a dúvida vier. Agora, à medida que você repete essas declarações, em voz audível ou interiormente, permita que cada frase chegue íntima e lentamente no peito. Sinta o ritmo da respiração acompanhando as palavras. Respire fundo. Inspire a confiança. Expire o medo. Inspire a esperança. Expire a dúvida. Deixe que as frases se repitam com ternura, não com pressa. Não precisamos de muitas palavras para afirmar uma crença. Precisamos de constância e de verdade. Senhor, peço-te que seles no meu coração essas declarações. Que a tua palavra confirme em mim a transformação que eu quero ver. Como Paulo nos ensinou, renova a minha mente para que eu reconheça a vontade de Deus e ande nela com coragem. Que a renovação não seja apenas experiência momentânea, mas trajetória que altera escolhas diárias. Enquanto as declarações encontram morada, quero conduzir agora uma série de imagens que sustentem a nova pista. Imagine o campo novamente, agora com pequenos sulcos onde a semente foi plantada. Vê a umidade do solo, sente o aroma da terra revolvida, percebe o calor do sol que alcança as mudas. Não exagere nos detalhes. Permita que a naturalidade das cenas seja o contorno. A sensação de cuidado está presente. Rega, luz e presença. Essas imagens são um lembrete de que progresso ocorre com tempo e disciplina, não por mágica. Senhor, concede-me a disciplina para regar o que foi plantado. Dá-me hábitos que protejam este novo terreno. Tempo diário contigo, decisões financeiras responsáveis, abertura para aprender e humildade para pedir ajuda. Ensina-me a criar uma cultura pessoal de prosperidade que honra-te e abençoa o próximo. Agora eu vou conduzir uma segunda série de declarações mais práticas, palavras que conectam fé e ação. Repita comigo em voz alta ou interiormente. Ou, eu vou aprender a cuidar das minhas finanças com sabedoria. Eu vou buscar conhecimento e conselho para tomar decisões melhores. Eu vou criar rotinas que favoreçam a disciplina e o crescimento. Eu vou reservar parte do que recebo para ofertar e abençoar. Eu vou administrar com transparência e honestidade. Eu vou valorizar o tempo e a saúde como bens igualmente preciosos. Eu vou me permitir crescer sem culpa, sabendo que servir é a intenção. Eu vou perdoar os passos passados que me mantiveram preso e me mover adiante. Eu vou celebrar cada pequeno avanço como sinal de vida nova. Eu vou persistir mesmo quando o progresso parecer lento. Essas declarações de compromisso são o elo entre o encontro espiritual e a transformação diária. Quando você disser eu vou, não é uma lista mística. É um contrato de discipulado consigo mesmo e com Deus. Eu me comprometo a agir conforme a verdade que agora repito. Senhor, fortalece a vontade em mim para cumprir estes passos. Dá-me coragem para pequenas renúncias que geram grande liberdade, cortar gastos desnecessários, priorizar o aprendizado, investir tempo em relacionamentos que me edificam. Que eu não confunda austeridade com punição, nem abundância com idolatria. Ensina-me a distinguir o suficiente e a procurar sempre a tua orientação.
Agora siga comigo em mais uma rodada de declarações que atuam como repetições neurais, simples, diretas e repetidas para criar caminhos saudáveis. Eu sou capaz de administrar o que recebo. Eu mereço prosperidade que honre a Deus. Eu estou apto a aprender e a aplicar conhecimento. Eu tenho discernimento para reconhecer boas oportunidades. Eu confio que Deus trabalha ao meu favor enquanto eu caminho em obediência. Eu sou canal de bênção para outros. Eu agradeço pelas pequenas vitórias e pelas lições das dificuldades. Eu renuncio à mentalidade de escassez e escolho a mente de abundância responsável. Eu trabalho com diligência e descanso com fé. Eu perseverarei, porque a colheita vem no tempo de Deus e em parceria com a minha fidelidade. Repita essas frases quantas vezes julgar necessário, até que elas soem mais verdade que as vozes antigas. A repetição, unida à presença do Espírito, cria um novo ritmo interior. Não se apresse. O objetivo não é encher a cabeça de palavras, mas deixar que as palavras moldem a percepção. Senhor, eu agradeço agora por cada palavra que foi dita. Obrigado pela paciência com as feridas antigas e pela visão que o Senhor nos concede do que pode florescer. Que esse agradecimento não seja apenas verbal, mas que transforme a minha postura diante da vida. Quero, no entanto, trazer equilíbrio. A oração não substitui o trabalho e o planejamento. A fé que transforma é ativa. Portanto, depois deste momento, há passos práticos que te convido a considerar. Não como regras rígidas, mas como sugestões de mordomia. 1. Anote uma pequena meta financeira e espiritual para os próximos 90 dias. Pode ser aprender uma habilidade, conversar com um mentor, organizar um orçamento básico, começar a ofertar uma quantia fixa ou iniciar um caderno de gratidão. Peça a Deus por sabedoria para escolher algo que você consiga cumprir. 2. Estabeleça um pequeno hábito diário de 5 a 10 minutos para declarar as frases que você selecionou. Pode ser pela manhã ao acordar, antes de dormir ou durante uma pausa. O importante é a constância. 3. Procure responsabilidade. Compartilhe com um amigo de confiança ou um líder espiritual o seu compromisso. A comunidade fortalece a fé. 4. Pratique generosidade intencional. Comece com um gesto humilde que reflita a intenção de abençoar. A generosidade reprograma o coração. 5. Invista em conhecimento prático. Aulas, livros, cursos ou conversas com quem já caminha no que você deseja conquistar. Aprender elimina medo e cria competência. 6. Crie um pequeno plano de ação para as oportunidades. Quando uma porta se abrir, anote os prós e contras, peça conselho e visualize como essa oportunidade serve ao propósito maior. 7. Cultive descanso e discernimento. Peça ao Senhor sinais de direção e permita-se pausar quando necessário. Não confunda a ansiedade com urgência divina. Esses passos simples conectam o encontro espiritual com a vida cotidiana. A renovação da mente se consolida quando o interior e o exterior caminham juntos. Senhor, ajuda-me a não cair na tentação de buscar atalhos. Dá-me o espírito de perseverança e compaixão por mim mesmo na jornada. Quando eu falhar, que eu me levante com humildade e siga adiante. Que a tua graça seja o motor da transformação e não a minha culpa. Agora volto a guiar uma última série de declarações, desta vez com foco em gratidão antecipada e entrega. Eu agradeço, Senhor, por tudo que já estás realizando em mim. Eu agradeço pelas portas que abrirás e pelas providências que ainda virão. Eu agradeço pela coragem que cresce em mim. Eu entrego a ti o medo, a dúvida e a pressa. Eu recebo a paz que excede todo o entendimento. Eu confio que a tua provisão chega no tempo certo e na forma sábia. Eu me entrego à tua vontade, pedindo sabedoria para discernir o melhor uso do que recebo. Ao pronunciar essas declarações de gratidão, sinta que algo se assenta dentro do peito. Gratidão antecipada não é uma tentativa de apressar Deus. É uma resposta de fé que muda o interior e prepara o corpo para reconhecer oportunidades quando elas chegam. Senhor,
Sela no meu íntimo essa atitude de gratidão e entrega. Que eu saiba celebrar cada passo de avanço, pequeno ou grande, e que eu use os recursos que recebo para edificar o teu reino e abençoar vidas. Ensina-me a ser mordomo fiel, para que aquilo que me é confiado produza fruto eterno. Agora, gradualmente, vamos trazer a atenção de volta ao presente. Respire, sinta a mão sobre o peito, perceba o corpo reequilibrando-se. Imagine o campo, agora com pequenas mudas firmes respondendo ao cuidado. Sinta a confiança que cresce devagar, mas de forma real. Não apresse a colheita. Cuide da semente. Ao abrir os olhos, permita que o silêncio interior se mantenha por alguns instantes. Não busque análise imediata. Apenas observe o que mudou. Talvez você sinta leveza, talvez uma sombra de esperança, talvez apenas um traço de ordem nova. Tudo isso é valioso. A transformação às vezes começa pequena, mas consistente. Antes de encerrar, quero reafirmar algo essencial. A oração que conduzimos é secreta no sentido de íntima. Ela proclama uma verdade simples, que Deus é provedor e que podemos responder com fé e ação. E nos convida a uma caminhada. Essa prática não garante uma vida sem desafios, mas garante que você caminhará com uma mente progressivamente renovada, mais alinhada com a vontade de Deus e com maior capacidade de administrar o que Ele confia. Senhor, abençoa cada pessoa que participou deste momento. Que a Tua paz desça sobre nós e que o Teu Espírito continue a operar nas nossas mentes, transformando pensamentos antigos em verdades firmes. Dá força para a prática diária, sabedoria para as decisões e coração generoso para dar. Que a prosperidade que venha seja marcada por caráter, serviço e gratidão. Agora, quero te convidar a um pequeno compromisso prático, por escrito e em voz. Diga com convicção. Se quiser, escreva nos comentários ou repita em voz alta a frase que vai guiar você daqui para frente. Pode ser: eu estou pronto para receber tudo que Deus separou para mim e usar com sabedoria. Escreva essa frase, fixe-a e volte a ela sempre que duvidar. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de encorajamento. Comente agora a sua frase de compromisso. Quero saber que você escolheu dar este passo. Antes de nos despedirmos, algumas palavras finais de cuidado. Mantenha a prática regular, mesmo quando parecer que nada mudou. Faça pequenos ajustes no seu cotidiano que evidenciem um novo pensamento. Um momento de oração pela manhã, um registro de gratidão à noite, uma conversa mensal com um conselheiro, um gesto concreto de generosidade. Pequenos hábitos acumulam grandes mudanças. Senhor, eu entrego este caminho nas Tuas mãos. Que o Teu agir seja evidente nas oportunidades, nas portas e nas decisões. Que possamos ser bons administradores, alegres em dar e firmes em perseverar. Que a mente renovada produza frutos de justiça, alegria e paz. Que a graça, a paz e a sabedoria do Senhor estejam com você. Vai com essa presença. Cuide bem do seu terreno interior, regue-o com oração e prática, e use cada bênção para honra e serviço. Obrigado por caminhar comigo nesta oração secreta de alinhamento. Até breve, com o coração agradecido e a esperança firme.